Boa noite, graça e paz nos sejam multiplicados nessa noite, meus irmãos. Feliz sábado a todos, que o Eterno esteja abençoando a sua vida nesse dia. Sábado significa descanso, né? Shabuot significa descanso. Que você possa desfrutar de descanso. Mas sétimo dia também representa descanso, mas como eu já falei, descanso no sentido de desfrute, né? Desfrutar. Você esteja desfrutando desse sábado, desse dia que é um memorial, né? O sábado é um memorial, desde o Gênesis é um memorial eterno, né? Declaramos que é o dia do Senhor, o dia da divindade. Então você seja abençoado aí, você, sua família, todos aqueles que estão comigo nessa live, sejam ricamente abençoados pela presença do Eterno. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre o ágape, sobre um sentimento que nós chamamos de amor, né, que está no coração do Pai, para conosco, para com toda a humanidade, não só a humanidade, para com toda a criação. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Que o Eterno seja abençoado, glorificado nessa noite. Fernanda seja abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Que a prosperidade do Eterno repouse sobre sua vida. E vamos falar hoje sobre o propósito do Filho de Deus, né? Do Filho do Eterno, que é fruto, né? Então poderíamos dizer assim, nessa noite nós vamos trabalhar um pouco sobre frutos versus dom. Nós não somos, Eliana também, seja bem-vinda. Nós somos um povo que deveria ser conhecido, reconhecido pelos frutos. Essa é a essência. Porém não é a realidade. A realidade é que nós somos reconhecidos pelos dons, né? Infelizmente. Mas nós vamos conhecer nessa noite um pouco mais sobre fruto, falar sobre fruto, descortinar um pouco sobre a tese, né? Como eu sei se eu sou batizado com o Espírito do Eterno, né? Se é pelo dom, missionária Jaqueline, graça e paz, seja bem-vinda também, que o Eterno abençoe sua vida. Se é o dom de línguas, é a evidência do batismo. Nessa noite eu creio que nós vamos falar um pouco sobre isso também, tratar um pouco sobre isso, se o Eterno permitir, né? Então, vocês que vão chegando agora, vão abrindo a palavra, o livro da vida, e que a palavra dele seja exaltada para todo sempre, né? Nós somos um povo, eu sempre digo isso, nós somos um povo que somos privilegiados, porque nós temos a palavra do Eterno na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Mais de 40 povos não têm a Bíblia escrita na sua própria língua. Então, para compreenderem a vontade do Eterno por intermédio das Escrituras, eles precisam de intérprete. E nós temos a Escritura, a vontade do Eterno, revelada na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Então, que a palavra seja exaltada nessa noite. A palavra diz que pela palavra todas as coisas foram criadas. A palavra é o haja que saiu da boca, né? É o vento, é o ar que saiu da boca do Eterno, é a palavra. Então, pela palavra todas as coisas foram criadas. E Paulo diz que pela palavra todas as coisas são sustentadas. E ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele faz todas as coisas pelo testemunho da sua palavra. Ele não é homem para voltar atrás quando ele dá a sua palavra. Então que a palavra seja exaltada nessa noite. Ezequiel diz que nós somos os únicos seres que podemos produzir palavras, com exceção do Eterno, né? A nossa imagem e semelhança com o Eterno está também no sentido de produzir palavras. Nós podemos produzir palavras. E eu conversava até com o pastor Paulo, na verdade ele me mandou uma mensagem, eu respondi para ele uma mensagem, uma outra mensagem, e falei que é um código poderoso na carta de Tiago, que Tiago diz que o homem que não tropeça no falar é um homem perfeito. Claro, sabemos que não existe nenhum homem perfeito, mas Tiago está ensinando que o homem que entende o poder que há na sua língua, né? Ele vai pensar duas vezes antes de pronunciar qualquer palavra. Bendito seja o nome do Eterno. A palavra diz também que em nossa língua, no poder das palavras, está a vida e a morte. As palavras são poderosíssimas. Bispo Roberto, seja bem-vindo, é uma honra. Que o Eterno abençoe sua vida. Então, todas as coisas têm a ver com a palavra. A provação que passamos, toda a perseguição, tem a ver com a palavra. O pecado original tem a ver com a palavra. Eva ela acrescenta algo na palavra. É o princípio pré-estabelecido, desde o Gênesis, né? E até Apocalipse, a lei que vai reger toda a Escritura Sagrada é a lei de não acrescentar e não tirar nada no que está escrito. Ela acrescenta, eu sempre digo isso. Ela acrescenta algo no que estava escrito. O mandamento liberado ali no Éden foi:
Você não pode comer do fruto, Adão. Nem você e nem Eva, nem a sua descendência, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente, a antiga serpente, tenta Eva ali, ele questiona Eva, querendo saber o que o Eterno tinha liberado sobre a vida deles. Qual era a palavra que estava sobre a vida de Adão e Eva? E ela declara para Adão, para a serpente. A serpente pergunta para ela assim: essa é a palavra, porventura? Que vocês não podem comer do fruto, vocês não podem comer do fruto? E Eva responde assim: sim, nós não podemos comer do fruto e nem tocar na árvore. Note que o Eterno nunca tinha dito que não poderiam tocar na árvore. O Eterno tinha dito que não podiam comer do fruto da árvore. Então há um código poderoso aqui, eu compartilhava com o Diógenes, não sei se ele está aí, com o Diógenes e com a Rose ontem, que Paulo revela que Adão ele não foi tentado por Satanás. Né? Adão não foi tentado pelo diabo. Adão não caiu na tentação do diabo. Adão caiu na tentação da mulher. A mulher que cai na tentação do diabo. A mulher acrescenta algo no que estava escrito. E por que Adão não cai na tentação de Satanás, mas Eva cai na tentação de Satanás? Por que Satanás tenta Eva e não Adão? Porque a palavra estava sobre a cabeça. A palavra estava sobre o cabeça, que era Adão. Assim como a palavra está sobre a cabeça, que é Cristo, né? Cristo é a cabeça de todo principado, de toda autoridade. Então a palavra estava sobre Adão. Sendo assim, lógico que Satanás não ia tentar Adão, porque ele sabia que a autoridade, a palavra, a revelação estava com Adão. Eva, ela tinha extensão. Eva era, como vamos dizer assim, um discípulo de Adão. Então Eva ouviu o que o Eterno tinha dito para Adão, e Adão repassa para Eva. Então a serpente vai tentar Eva. Então você esteja pegando isso aí no seu espírito também. Sempre que alguém estiver compartilhando algo com você, você recorra à palavra. Recorra ao escrito. Amém? Porque todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. Então Eva lá, Rick, que o Eterno abençoe sua vida. Estamos juntos. Estamos nas coberturas, né? Estamos juntos. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Eterno abençoe sua vida e sua família. Então essa é a regra que vai reger toda a escritura sagrada. Eva acrescenta algo e o pecado entra aí. Na desobediência, quando ela acrescenta algo na palavra. No último livro da palavra, do livro da vida, última carta, né? A chamada Apocalipse ou Revelação. A revelação significa tirado das sombras, né? O que estava oculto. Bendito seja o nome do Senhor, o que estava oculto foi revelado ao homem, foi tirado das sombras. Isso é Apocalipse, palavra grega. O que estava oculto nas sombras foi revelado, trago para a luz. E a última profecia, o Messias libera o seguinte: todo aquele que acrescentar ou tirar algo, alguma profecia do que está escrito nesse livro, que todas as pestes e maldições desse livro caia sobre ele também. Pedro ele tenta acrescentar algo no que estava escrito. Se Jesus falou assim: necessário é que eu vá para o Calvário. E Pedro diz assim: Senhor, não é necessário que o Senhor morra no Calvário. E o Senhor Jesus ele repreende Pedro, declarando: atrás de mim, Satanás. Porque tu não compreende as coisas do Eterno, mas as coisas dos homens. Então essa é a regra máxima, amém? Essa é a regra máxima. A regra que vai reger toda a Escritura Sagrada é não acrescentar e não tirar algo do que está escrito. O povo no deserto da mesma forma, Deuteronômio, se não me engano, 8. Né? O Eterno revela ali que o porquê que o Eterno não tirou o povo do Egito e levou o povo logo para Canaã. Por que o Eterno não fez isso? Será caminho de 40 dias. A travessia do Mar Vermelho até Canaã é caminho de 40 dias, mas o Eterno não permitiu que o povo entrasse. Deuteronômio 8 revela. É porque o Eterno queria saber se o povo ia guardar os mandamentos dele, se ia guardar a palavra dele. O povo não guardou. Não guardou a palavra do Eterno. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Jesus, quando ele atravessa, quando ele passa pelo Jordão, quando ele passa pelo batismo de João Batista ali, ele é introduzido pelo Espírito no deserto. Capítulo 4 de Mateus diz que ele é introduzido, levado ao deserto pelo Espírito do Eterno para ser provado ali no deserto. E no final dos 40 dias, Jesus foi provado. E Satanás veio até ele e perguntou assim para ele: é assim que Deus disse? É a primícia, é a mesma regra. Da mesma forma que ele tentou Eva. É assim que o Eterno disse? Ele vai tentar Jesus. Porque há uma palavra sobre Jesus. E qual é a palavra que está sobre Jesus? Mateus 3, no último versículo, se eu não me engano, versículo 17 de Mateus. A palavra liberada sobre Jesus, não a palavra escrita, mas a palavra liberada que veio dos céus sobre Jesus, era: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, ou deposito toda a minha graça. Quando Jesus é levado no deserto, a primeira tentação de Satanás é: se tu és o filho do Eterno. Note que uma vez mais a mesma estratégia. Satanás está tentando roubar a palavra que foi liberada sobre a vida de Jesus.
Esse é o combate espiritual e sempre vai ser. Se você tem uma palavra sobre a sua vida, se o Eterno já liberou algo sobre a sua vida, você precisa permanecer crendo nessa palavra. Porque Satanás vai tentar roubar essa semente, essa palavra que está dentro de você. É a parábola do semeador. Então tudo tem a ver com a palavra do Eterno, a palavra que está em mim, que está em você. Satanás ele vem para roubar isso, porque ele sabe que se você duvidar ou acrescentar ou tirar algo que está escrito, todas as coisas podem vir por água abaixo. Por exemplo, mais uma referência, nós vamos entrar no texto sobre o assunto. A palavra diz para Abraão, Lesh Lerá, que era para Abraão sair de toda a sua casa, a parentela, a casa do seu pai, enfim, deixar tudo ali, né? Inclusive a sua parentela. Abraão ele vai acrescentar algo. Alexandre, seja bem-vindo. Abraão ele vai acrescentar algo. O Senhor falou assim: Abraão, você vai sair do meio da sua parentela. E Abraão vai levar Ló. E por consequência disso, você vai ver no que vai dar, né? A questão de Sodoma e Gomorra lá. Diz a palavra que em Oséias, que por consequência disso, Ló vai perder os seus filhos. Quando a mulher de Ló, ela olha para trás, ali ela olhou para trás porque ela esperava que os seus filhos viessem junto com ele. Em Oséias revela que Ló tinha filhos e filhas. Bendito seja o nome do Senhor, mas somente as suas filhas saíram. Então, que você não acrescente nada no que está escrito. Estamos vivendo num tempo onde muitas vozes, né? Há muitas pessoas falando muitas coisas, mas sem base nenhuma nas Escrituras Sagradas, que você esteja fundamentado nas Escrituras. Porque Paulo diz que a fé verdadeira vem pelo ouvir e o ouvir as Escrituras Sagradas. Então nós vamos começar aqui no texto de Coríntios, capítulo 13. Vamos falar sobre o ágape nessa noite. Bendito seja o nome do Eterno. Vamos falar do sentimento que há no coração do Eterno para comigo e para contigo. E que essa revelação traga paz, descanso para o seu coração. Amém? Que traga descanso para o seu coração. Jesus ele venceu, triunfou sobre todas as coisas porque ele entendeu que o amor do Pai estava sobre ele, independente de circunstâncias. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13 também, diz assim: o apóstolo Paulo orientando a carta aos Coríntios, sendo assim, permanece até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior destes três é o amor. Bendito seja o nome de Jesus. É um texto clássico. Agora, portanto, permanece esses três, diz Paulo: fé, esperança e o amor. Porém, o maior desses três é o amor. Eu disse que, na introdução, bem no comecinho, que vamos tratar um pouco nessa noite fruto versus fé. Frutos versus dom, perdão. Frutos versus dom. Então, Paulo orienta aqui, Paulo está orientando, né, sobre a igreja que tinha todos os dons, né, capítulo 1, verso 7, Paulo começa, né, na saudação de Paulo à igreja de Corinto ali, Paulo revela assim, deixa eu ler aqui, capítulo 1, verso 13, verso 7, diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do Messias. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Aí no capítulo 13 ele diz assim: porém agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. O maior desses três é o amor. Então Paulo está repreendendo a igreja dos Coríntios por não amar, por ser uma igreja que não tem amor. E aí, irmão, nós começamos a descortinar algumas coisas aqui, alguns equívocos. Por exemplo, Paulo diz no capítulo 1 que a igreja tinha todos os dons, não faltava nenhum dom. Quando nós chegamos no capítulo 13, Paulo diz que nessa igreja faltava o amor. Então parece que é uma contradição aqui. Como pode uma igreja ter todos os dons e Paulo no capítulo 13 falar que a igreja falta amor na igreja? E muitos falam, né, que o maior dom é o amor. Mas o que Paulo está falando, o que Paulo está revelando aqui, na verdade, é que o amor não é um dom. Nós vamos aprender nessa noite. Gálatas 5. Amor é fruto e não dom. Amém? O mandamento do Eterno sobre os seus discípulos é que devemos amar o próximo, né? Amar o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na verdade, embora o texto diz que são 2 mandamentos, na verdade são 3 mandamentos ali. É uma declaração explícita e implícita. O que é explícito? Explícito você vai ver 2 mandamentos: o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas na verdade são 3 mandamentos. Amém? São 3 mandamentos. Qual é o maior? O maior é o Eterno sobre todas as coisas. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vontade. Amará o Eterno sobre todas as coisas. E o próximo, 2º mandamento, como a ti mesmo, 3º mandamento. Então você só pode amar o próximo se você ama a si mesmo. Então amar o Eterno, amar a si mesmo e amar o próximo.
Amém? Nunca amar o eterno e amar o próximo. É amar o eterno, amar a si mesmo e amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, amar-se vem primeiro. Isso fala de desencadear a sua identidade. Amém? Desfrutar da sua verdadeira identidade. Então, Paulo está falando aqui que, na verdade, voltando à conclusão, voltando ao raciocínio aqui. Então, se o amor fosse dom, como muitos dizem que o amor é um dom, o Eterno não poderia exigir dos seus discípulos amar ele, acima de todas as coisas, a si mesmo e o próximo. Por que ele não poderia exigir isso? Porque se o amor é um dom, e não existe nenhum dom que venha de baixo, Tiago diz que todo dom perfeito vem de cima. Se o amor é um dom, se o amor fosse um dom, o Eterno não poderia exigir que seus discípulos amassem, porque ele precisaria, em primeira instância, liberar o amor para depois exigir dos seus discípulos o amor, porque amor é dom. Se o amor é dom, o dom vem dele. Então não tem como ele exigir do ser humano algo que o ser humano não pode produzir. Bendito seja o seu santo nome. Então aí aparentemente é uma contradição. Então Paulo está fazendo aqui: falta a vocês o amor. Vocês têm todos os dons, porém falta a vocês o amor. Então o que Paulo está falando aqui? Na verdade, que o amor não é um dom. O amor é um fruto. Nós vamos falar em Gálatas. O amor é um fruto. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo vai descrevendo vários dons, né? Que a igreja de Corinto tinha vários dons. Vai descrevendo todos os dons. Aí Paulo vai falando no final assim: porém, todos esses dons, que são uma diversidade de dons, todos esses dons, se for colocado numa balança, de um lado, todos os dons, e do outro lado, o fruto, um fruto, né? Paulo cita aqui o amor. O fruto vai pesar muito mais do que todos os dons. Vivemos numa época onde todas as pessoas são reconhecidas, humanamente falando, pelos dons, não pelos frutos. Se uma pessoa canta bem, ela tem oportunidade, porque ela canta bem, mas cantar bem muitas das vezes é dom. Às vezes a pessoa prega muito bem, mas a pessoa é um dom, e a pessoa ela é chamada para pregar porque ela prega muito bem, mas isso é dom. E entenda isso, que todos os dons do Senhor são revogáveis, lógico. O Senhor dá e não toma mais. Mas todo dom, você não tem mérito nenhum no dom. Tem pessoas que têm uma sabedoria muito grande, que veio do alto, são dons. Né? Eu sempre cito Neymar, é um dom que ele não, é um dom. Né? Ele não tem mérito nenhum no dom. Então todo dom que você não tem mérito nenhum nisso. Amém? Porém, o que o Eterno vai exigir de você não é dom. O que o Eterno vai exigir de você e de mim é fruto. E nessa noite vamos falar sobre o amor. Então, Paulo vai falar aqui, ó, que vai permanecer sobre tudo é o fruto. Por que, Marcelo? Porque nós somos considerados como árvores. E uma árvore não é conhecida pelas folhas, uma árvore é conhecida pelos frutos. Jesus, na tipologia bíblica, Adão ali ele se veste com folhas de figueira, ou seja, Adão se cobre com dons, é a tipologia, né? Adão se cobre com dons. E o Senhor descortina aquelas folhas ali de Adão e põe uma veste nele ali, uma veste de couro, né? Uma pele sobre Adão, veste a nudez dos dois ali. Era indicação de fruto, né? Porque o sacrifício de Jesus é o maior fruto, né? Que Jesus produziu na face da terra. Então, que você esteja pegando aí, eu sei que é muita informação, mas que você esteja pegando essa introdução. Então, o Eterno está interessado em fruto, não dom. Amém? Porque, Marcelo, na verdade, Gálatas 5. Porque o amor é um fruto. Então, ainda que eu fale a língua dos anjos, Paulo diz assim, se eu não tiver amor, nada seria. Então, o que Paulo está falando? Se eu sou uma árvore que não produz fruto, de nada mais serve, como diz João, né? João Batista, para nada mais vou servir, a não ser para ser cortado e lançado no fogo. Uma árvore, ela é criada, ela foi criada para dar frutos. Amém? Então nós somos criados para dar fruto. Então quando nós chegamos em Gálatas, o Senhor diz por intermédio do apóstolo Paulo, ele vai revelar algo que tremendo. Ele vai revelar aqui carne versus espírito. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez vai escandalizar alguns. Amém? Como eu já falei aqui de primeira instância, né? Paulo não está falando em Coríntios que de dom, ele está falando de fruto. Amém? Aí já cai por terra algumas coisas, porque muitos creem que é dom, mas é fruto. Senão o próprio apóstolo Paulo estaria se contradizendo. Vocês têm todos os dons, mas falta um. Não existe isso. Em Gálatas 5, Paulo está agora aqui combatendo na igreja dos Gálatas legalismo versus liberdade. Era uma igreja legalista. Quando chega no capítulo 5, verso 16, Paulo vai falar de uma luta carne versus espírito. E aqui eu vou liberar uma declaração que talvez vai soar como uma heresia. Amém? A palavra grega para evangelho é a palavra boas novas. Então quando eu falo assim, evangelho é uma expressão grega que significa boas notícias. Pega isso aí no seu espírito. Então o evangelho significa boas notícias.
E o que os apóstolos fizeram? O que os profetas fizeram, Jesus também fez, os apóstolos fizeram e os discípulos também fizeram, que foi combater a heresia. Então a palavra evangelho significa boas novas. A palavra grega para evangelho, que significa boas novas. A palavra heresia significa novas notícias. Então a palavra evangelho significa boas notícias e a palavra heresia, no grego, significa novas notícias. Notou que parecem demais? A diferença é que o evangelho é uma boa notícia. Rose, seja bem-vinda. Vitória também, seja bem-vinda. Então o evangelho, irmão, é uma boa notícia. A heresia é uma nova notícia. Notou como se parece? Por isso que heresias se parecem com o evangelho. Então eu vou falar algo para vocês aqui nessa noite que vai parecer heresia. Mas depois vocês buscam o Espírito Santo, meditam no texto e você vai entender o que eu estou falando. Então estamos tratando sobre dons versus fruto. Então Paulo vai falar aqui no capítulo 5 de Gálatas que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Alexandra também, seja bem-vinda. Paulo vai falar que a carne é uma guerra contínua, verso 16, da carne versus o espírito. E aí, meus irmãos, aí é onde vai entrar aqui algo poderoso. Quando chega no verso, ele vai descrever aqui as obras da carne, ou podemos dizer também o fruto da carne. A pessoa que vive na carne, ela vai produzir esses frutos, né? Verso 16, verso 17, 18, 19. Quando chega no verso 22, Paulo vai falar do fruto do Espírito. Aí Paulo vai falar assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então Paulo começa falando aqui, ó, e o fruto do Espírito é o amor. Bendito seja o nome do Eterno. Então Paulo diz que amor é fruto, não dom. Amém? Se o amor é fruto e o amor é um fruto, aí sim o Eterno pode exigir de nós frutos. O Eterno pode exigir de nós amor, porque nós somos árvores. E aí é onde parece que está a heresia aqui. É que muitos dizem que o fruto é o fruto do Espírito do Eterno, ou o Espírito Santo. Que o fruto em Gálatas aqui é o fruto do Espírito Santo, mas não é, irmãos. O fruto relatado aqui em Gálatas é o fruto do Espírito do homem, não do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma árvore, o que é a indicação de árvores somos nós, né? Plantação de carvalho de justiça, uma plantação de videira. Então preste atenção aqui. Por que muitos entendem que Paulo está falando que o fruto é do Espírito Santo? Porque nós temos aqui na gráfica Espírito com letra maiúscula. Automaticamente vamos entender que é o Espírito Santo. Amém. Mas se você for ler todo o contexto de Gálatas, você vai entender que Paulo está tratando o Espírito do ser humano versus carne. Amém? O Espírito do ser humano versus carne. O tempo todo Paulo vai tratar sobre isso. Vida no Espírito, vida na carne. É o tempo todo. Quando chega nesse versículo aqui, da mesma forma. Paulo vai falar assim, a obra da carne, o fruto da carne é essa. E Paulo vai descrever. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei os desejos da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, de forma que um não pode satisfazer a vontade um do outro. Ora, se o Espírito do Eterno é Deus, como pode uma carne vencer o Espírito do Eterno? É impossível. Então note que se aqui estiver falando do Espírito do Eterno, né, como falam, o Espírito Santo, se é o fruto do Espírito Santo, automaticamente toda a carta de Gálatas cai por terra. Porque o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, ele não está sujeito ao ser humano. O que está sujeito ao ser humano é o Espírito do profeta. Ricardo, seja bem-vindo. Então eu sei que é muita informação, nós vamos chegar na questão do amor ágape. Mas você precisa pegar essa introdução aí. Amém? Eu sei que é muita informação, mas o que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Paulo vai falar aqui, o fruto do Espírito é o amor. Sendo assim, irmãos, o Eterno pode exigir de nós amor, porque nós somos árvores. E o Eterno pode exigir do nosso espírito fruto, porque o nosso espírito ele foi recriado por intermédio do Calvário. Por intermédio do sangue derramado no Calvário, o nosso espírito foi recriado. Então, o nosso espírito precisa frutificar. Amém? Nosso espírito precisa frutificar, porque o nosso espírito foi recriado. Paulo fala, se você viver pela carne, você vai satisfazer a vontade da carne. Automaticamente você vai frutificar na carne. Você vai ser uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, uma pessoa idólatra, uma pessoa que tem maliciosa, uma pessoa invejosa, enfim, toda sorte de frutos da carne aqui. Mas se você viver no Espírito, ou seja, se você desfrutar da vida que está no Espírito, se você viver verdadeiramente no Espírito, como a palavra diz, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai no Espírito.
Bendito seja o nome do Eterno. Os verdadeiros adoradores não adoram o Pai na carne. Os verdadeiros adoradores não adoram o Pai na alma. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai no Espírito. A alma tem que se sujeitar ao Espírito. A carne tem que ser crucificada. A carne não é discipulada. Amém? Nem santificada. A carne ela é disciplinada. Como Davi libera o poderoso código, quando Davi diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te afliges dentro de mim? Espera no Eterno, porque eu ainda o adorarei. Note que ali não é a carne falando com a alma, porque a carne não tem poder de dominar a alma. É uma hierarquia. É o Espírito que vem em primeiro lugar no domínio, porque tem que ser assim, porque os verdadeiros adoradores, né, adoram o Pai no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. João diz no capítulo 21 do Evangelho de João que o Espírito Eterno habita no seu Espírito, no meu Espírito. Então a palavra diz aqui que o Espírito, onde há o Espírito há liberdade, porque o Espírito habita no meu e no seu Espírito. Então no nosso Espírito há liberdade. Então a hierarquia é essa, é o Espírito dominando. Por consequência, a alma se sujeitando ao Espírito. E a carne sendo sujeita ao Espírito e à alma, no controle e no domínio máximo. Bendito seja o nome do Eterno. Então sendo assim, se nós andarmos no Espírito, nós vamos frutificar. E qual é o fruto que nós vamos ter que gerar? Que estamos falando, não são vários frutos aqui, mas estamos nos limitando ao amor. O amor. Nós precisamos amar, porque o amor é um fruto do meu espírito. Claro que é uma junção, é como se fôssemos assim, vamos de uma forma figurada, é como se fôssemos uma vinha. E nós somos a vinha, né? Somos os pés de videira, somos as videiras, né? Ou os ramos, porque Jesus é a videira verdadeira. E o Espírito do Eterno agricultor. É por isso que ele nos poda, para darmos fruto. Mas o fruto, quem dá o fruto é o nosso Espírito, é o meu Espírito, não o Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo não é uma árvore, nós somos árvores, carvalhos de justiça, plantação do Eterno para a glória do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Então o fruto que vai gerar fruto é o nosso Espírito. Marcelo, como eu sei se uma pessoa é batizada no Espírito do Eterno? Como eu sei que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Aí muitos falam que a evidência é o falar em línguas. Amém, pode até ser. Mas é evidência. Quando falamos de evidência, não significa que uma pessoa que não fala em línguas não seja batizada no Espírito Santo. A questão de falar em línguas é uma evidência. Não quer dizer que a pessoa que não fala não é batizada com o Espírito Santo. Mas como eu tenho certeza que eu sou batizado no Espírito do Eterno, quando eu dou frutos, quando eu gero frutos, porque o fruto é a junção da minha regeneração. O fruto é a junção do meu espírito, da comunhão do meu espírito, é koinonia. É a comunhão do meu espírito com o Espírito do Eterno. Aí eu frutifico. Então, como eu sei que eu sou batizado com o Espírito do Eterno, Marcelo, se você está frutificando. E nessa noite estamos nos resumindo ao amor. Se você ama, você é uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa regenerada. É uma pessoa que está vivendo no Espírito. E agora, só que há um porém aqui. E eu vou estar agora partindo para a conclusão da live. Há um porém aqui. Então, o Eterno está interessado em fruto, não em dom, porque o dom vem dele. Todos aqueles que têm dom, eu canto muito bem, eu tenho o dom de cantar. Amém, meu irmão, não tem mérito nenhum nisso. Todo dom vem dele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, o fruto tem a ver com você também, porque tem a ver com a postura santa sua. Amém? Viver na carne, você não vai produzir fruto nenhum, diz Paulo. Agora, se você viver no Espírito, você vai produzir fruto. Agora diz Paulo aqui que o fruto do Espírito é o amor. Agora, qual amor que Paulo está falando? Então, existe na palavra do Eterno 4 tipos de amor, né? Na língua grega, que é o Novo Testamento. Existem 4 tipos de amor. A primeira expressão que você vai encontrar para amor na língua grega é o eros. O eros é um amor que é natural. Esse é um amor que, mesmo o ser humano sendo um ser humano, ainda que não foi regenerado, que não foi ressuscitado no seu espírito, ele vai produzir esse fruto. Porque é o amor de um pai para com o filho. Amém? Esse é o amor chamado eros. É o amor de um pai para com o filho. Então esse é um amor natural. Então não é esse fruto que o Eterno está interessado. Porque esse fruto até um ateu pode produzir esse fruto. Respeitosamente, o respeito todo ateu. Amém? Até porque se os ateus não existissem, a palavra estaria equivocada. Porque a palavra diz que os ateus iam existir. Amém? Então a palavra tem que se cumprir. Então os ateus existem para se cumprir as escrituras. Então não é o amor eros que o Eterno está interessado. Não é esse fruto. O outro é estorges, né? Estorges. Esse estorge, chamado amor, chamado estorge na língua grega, é o amor de um pai para com o filho. O outro, perdão, o estorges é de um marido para com a mulher, de um homem para com a mulher.
É um amor natural. De pai para com o filho também natural, muito natural. Amém? Então não é esse fruto que o Eterno está à procura. O terceiro amor aqui é o filéu ou filos. Bendito seja o nome do Eterno. Esse é um amor de amizade. É um amor que você tem para com um amigo, uma amiga. É um amor sincero, um amor puro. É um amor que é fruto de uma amizade. Então também não é esse fruto que o Eterno está interessado. Não é esse fruto que Paulo está falando em Coríntios, que pesa mais do que todos os dons. Se for colocar numa balança, vai pesar mais do que todos os dons. Não é esse fruto que Paulo está falando que vai permanecer até o final. Não é esses tipos de amor. Então qual é o amor que o Eterno está interessado? E Paulo fala que a ninguém deveis nada, né? Em Romanos 13, verso 8. Paulo fala assim, a ninguém deveis nada senão o amor. Então note que Paulo está falando assim, ó, você não pode ser devedor de ninguém. Amém? O Filho do Eterno não pode dever nada a ninguém, a não ser o amor. Nós somos pessoas que vamos passar toda a nossa jornada, toda a nossa peregrinação devendo o amor. Amém? Ah, Marcelo, eu amo bastante, então você tem que amar mais ainda. Então nós vamos viver devendo o amor. Então qual é o amor que é o fruto do Espírito? É o amor ágape. Bendito seja o nome de Jesus. É o amor ágape. E o que é o amor ágape? O amor ágape é o amor que vem do Eterno. É o amor perfeito. É o amor incondicional. Esse amor é o que o fruto de um ser humano regenerado produz. É um amor incondicional. Não é um amor interesseiro. Não é um amor que ama seus próprios desejos e sonhos. Não, é um amor incondicional. E aqui é tremendo, porque o Eterno quer liberar um código sobre a sua vida. O Eterno, ele me ama e te ama. Eu sei que é difícil você receber isso. Por isso que eu digo que é muito difícil você receber o Evangelho. Porque o Evangelho, Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê. Como Paulo pode falar que eu não me envergonho do Evangelho? É porque Paulo está falando, irmãos, que o Evangelho é um favor imerecido. Paulo está falando em outras palavras assim, eu sei que eu não mereço o Evangelho, mas eu necessito dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então o amor ágape é um amor incondicional. Significa que quando eu me consagro e me santifico, o Eterno me ama. Quando eu estou na queda, quando eu caio, algum ser humano caiu, algum ser humano se desviou da presença do Eterno, o Eterno continua amando ele da mesma forma, porque é um amor incondicional. Não é um amor interessado, não é amor interesseiro, não é amor que liberado, eu te amo se você me amar. Não, não é esse amor que é o fruto do Espírito. O amor que o Eterno está exigindo de mim e de você é um amor incondicional. É amar o próximo de uma forma incondicional. Marcelo, mas isso é impossível. Sim, é impossível para aqueles que não nasceram de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, toda a vida cristã, irmão, entenda isso. Toda a vida cristã que você precisa viver, ela já está dentro de você. Amém? Toda a vida cristã que você precisa, toda a obra, todo fruto, toda a prática, já está dentro de você. Por quê, Marcelo? Porque o Espírito do Eterno habita dentro de você. Paulo fala isso, que a lei do Eterno agora não está escrita apenas no papel, né? Ela está escrita dentro do nosso coração. Então, toda a vida está dentro de você. Porque o Espírito do Eterno habita em você. Automaticamente você pode amar também. Porque o amor ágape é fruto da comunhão, da koinonia, do Espírito do Eterno com o seu Espírito. Sendo assim, se você amar incondicionalmente, você vai estar cumprindo o mandamento. E qual é o mandamento? Quando Paulo deixa em Coríntios lá, que o amor vai prevalecer. A fé e a esperança e o amor, estes três. Mas o maior desses três é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo pessoas que têm muita fé, mas não têm amor. Eu vejo pessoas que têm muita esperança, mas não têm amor. De nada adianta. Porque o amor é o fruto perfeito, é o elo perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. E é o amor que vai fazer você cada vez mais semelhante ao seu Pai, semelhante ao seu Criador. É o amor. Porque Ele nos ama de uma forma incondicional. E eu sei, irmãos, que às vezes estamos falando sobre coisas espirituais num tempo onde coisas espirituais não dá audiência mais. Né? Estamos vivendo um tempo, segundo Paulo, na carta a Timóteo, né? Onde os homens viveriam de uma forma natural, buscando as coisas que são de baixo e não as coisas que são de cima. Então, qual é o benefício, Marcelo, de eu amar? O benefício de você amar é você se tornar cada dia mais, cada vez mais semelhante ao Criador. E o mundo não ama com o amor do Eterno. O amor do mundo é um amor interesseiro. O amor dos filhos do Eterno é um amor incondicional. Então Jesus diz assim, da mesma forma que eu vos amei, que vocês amem uns aos outros também. Note, ele está falando do amor ágape. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para ele, claro que eu te amo, Senhor. Então Pedro declara para ele. Jesus declara para Pedro. Então, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Jesus declara novamente, apacenta minhas ovelhas.
E o Messias libera pela terceira vez, e o número 3 na palavra é a declaração de testificação, de confirmação e de testemunho. Então, o Eterno, Jesus pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro baixa a cabeça ali e declara para Jesus assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas. No português, a gente não vai entender muito bem o texto. Por que Jesus pergunta por 3 vezes? O texto diz assim: e Pedro se entristeceu por ter perguntado a ele, Jesus ter perguntado a ele pela terceira vez: tu me amas? Então, na língua portuguesa, a gente não entende muito por que Jesus pergunta por 3 vezes Pedro. Mas quando você vai para a língua grega, que é o texto escrito, é em grego, você vai entender. Quando Jesus pergunta para Pedro pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Em grego, Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me elos? E Pedro responde para ele: sim, Senhor. De uma forma que um pai e uma mãe, o pai ama um filho, perdão, eu consigo te amar. Esse amor eu consigo, Senhor. Nesse nível de amor eu consigo te amar. Esse amor eu consigo. Pedro diz assim: então você apacenta minhas ovelhas. E pergunta para a segunda vez. Só que na segunda vez já há outro tipo de amor na língua grega. Pedro, tu me filos? Que é o amor agora não de um pai para com o filho, mas de um amigo. E Pedro diz assim: Senhor, beleza, estamos juntos. Tu sabe que eu te amo como um amigo. Tu sabe que eu te amo. Então ele diz assim: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas na língua grega, Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde assim: sim, Senhor. Não, Senhor. Tu sabe que de uma forma incondicional eu não te amo ainda. Eu não te amo. Note que Pedro não tinha o Espírito do Eterno ainda, irmãos. Por isso que Pedro não tinha capacidade de amar com ágape. Mas nós temos o Espírito do Eterno em nós. Nós fomos regenerados. Estou falando para pessoas que foram regeneradas. Se você foi regenerado no seu Espírito, você pode amar. O mundo não vai amar, porque o mundo não conhece, não o recebeu. Mas nós que o recebemos podemos amar. E o amor vai nos libertar de uma natureza caída, de um egoísmo. Porque o amor, quando mais você ama, mais você quer amar. É fantástico. E quanto mais você enche... Uma vez eu fiz uma pergunta assim, vou finalizar. Na escola dominical eu perguntei assim, e pergunto para você que me vê aí também: há ausência de amor no universo? Você acha que... Você responda aí. Você acha que há ausência de amor, necessidade de amor no universo? Biana, seja bem-vinda, um beijo. Vocês acham que há necessidade de amor no universo? Quem pode responder? Há falta de amor na Terra, há falta de amor no universo? Não, meus irmãos, não há falta de amor no universo, porque Deus é amor. Bendito seja o nome do seu Deus, é amor. Então não há falta de amor no universo. O que falta é a manifestação do amor na terra. Por isso que o Eterno começou a regenerar todas as coisas pela manifestação do seu amor. Jesus é a manifestação máxima do amor do Eterno, do Criador para com a criação. Como João vai descrever tamanha a ação do Eterno? João vai dizer assim: porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Em outras palavras, João está declarando assim: porque o Eterno amou o mundo de uma forma que não tem como descrever, que deu o seu próprio amor para com o mundo, entregou o seu próprio amor para com a humanidade. Ele declarou isso no Jordão: esse é o meu amor que eu libero sobre a humanidade. Esse é meu Filho, aonde está depositado todo o meu amor. O meu amor está depositado no meu Filho. Por consequência, todos nós, como filhos do Eterno, o amor do Eterno está sobre nós. Que você receba o amor do Eterno sobre você nessa noite. E que você, ao receber, é o pilar da fé cristã, do verdadeiro evangelho, não da heresia. Palavra evangelho, boas novas. Palavra heresia, nova notícia. Nós não precisamos de uma nova notícia, porque todas as novas notícias são heresias. O profeta Jeremias diz assim, que nós precisamos voltar para o caminho antigo que nos faz ver coisas novas. É a boa notícia. Bendito seja o nome do Eterno. Então que você esteja recebendo o amor do Eterno sobre você, independente da sua postura. Como eu falava para um irmão esses dias que estava tendo uma dificuldade de ser liberto de um determinado pecado. E eu falava com ele assim: que você não abra a mão de buscar o Eterno. Porque esse pecado que você está praticando não é maior do que o amor do Eterno para contigo. O dia que você achar, você que me assiste, você que me vê aí nessa live, nesse vídeo, o dia que você achar que o amor, que você está sendo amado pelo Eterno, pela sua consagração, pela sua vida de santificação, e você que tem uma vida de santificação, de consagração. Mas o dia que você achar que você é uma vida que recebe o amor do Eterno por causa da sua postura espiritual, você vai estar caindo no mesmo erro dos Gálatas. Você vai estar sendo legalista, você vai estar achando que você é merecedor do amor do Eterno para contigo. Afinal de contas, você é uma pessoa santa. Mas o amor do Eterno é incondicional. Bendito seja o nome do Eterno. O amor do Eterno é incondicional. Que você esteja recebendo o amor dele para contigo. Se você não recebeu o amor de homens, não importa.
O amor do Eterno permanece sobre você. Se você falhou uma vez mais, se você ao entrar nessa live, antes de entrar nessa live, foi uma pessoa que tinha acabado de pecar, em um pecado que você tinha declarado para o Eterno, prometido para o Eterno que você não ia cair mais, e você caiu, o amor do Eterno permanece sobre você. Note que o pródigo, ele continuou sendo filho pródigo, ele continuou sendo filho do Eterno, mesmo distante do Eterno. Porque o amor do Eterno para sobre todos os filhos dele. Agora, o amor do Eterno é o amor ágape, é um amor incondicional, mas é um amor puro. Bendito seja o nome do Senhor. O amor do Eterno é um amor que limpa. O amor do Eterno é um amor que poda, nos poda. O amor do Eterno é um amor que nos põe limite. O amor do Eterno é um amor que nos limita, que nos repreende. Né? Eu repreendo e castigo os que amo, diz o Senhor em Apocalipse. Os que amam eu castigo e repreendo. Eu podo. O Senhor, de repente, você está passando por dificuldade e não entende. Eu estou liberando sobre a sua vida porque você está sendo podado. O Senhor está tirando de você excessos, porque Ele te ama. Ele castiga e repreende os que ama. Bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus sai do deserto ali do Jordão, e a declaração, os céus se abrem sobre Jesus, o Espírito do Eterno desce sobre Jesus ali em forma de pomba, e a declaração liberada da boca do Abba ali sobre o Jesus é: esse é meu filho amado, eu o amo, esse é meu filho amado, sobre quem está todo o meu amor. Jesus sai dali, vai ser provado pelo deserto, no deserto por Satanás. A palavra diz em Salmo que as bestas e as feras, os demônios o cercavam como cães ao redor dele, querendo comer a sua carne. Jesus sai dali e vai começar a ser perseguido pelo seu próprio povo. Jesus vai ser traído, Jesus vai ser cuspido, Jesus vai ser humilhado, perseguido. Vão se levantar falsos testemunhos contra Jesus. Jesus vai ser crucificado nu, vai ser exposto à vergonha. Né? Jesus vai passar por toda essa humilhação. Lucas, um beijo, saudade de você. Jesus vai passar por toda essa humilhação, mas a pergunta que fica aqui é o seguinte: peraí, mas Jesus, o Pai tinha dito lá no Jordão que eu amava Jesus. Note que o amor do Pai não fez com que Jesus, não tirou de Jesus todo esse processo de sofrimento. Por quê? Porque o Pai ama e castiga os que amam. O amor do Pai permaneceu sobre Jesus, mesmo durante todas essas dificuldades, sejam traições, que Jesus passou traição, pelo menos por 2 discípulos. Jesus foi rejeitado pelos seus, Jesus foi caluniado pelos seus, mas o amor do Pai permaneceu sobre ele ali. Que você ouse amar, que você seja encorajado a amar, que você seja liberto nessa noite para amar. Bendito seja o nome do Senhor. Que você não tenha medo de amar. O mundo quer fazer com que nós não venhamos frutificar. Paulo diz aqui, Gálatas 16... Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis os desejos da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, é uma luta contínua, para você fazer as coisas que o mundo quer, que o sistema mundial, o sistema do anticristo quer que você faça, não o sistema do verdadeiro Cristo que você faça. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É a sua luta, é a luta da sua carne contra o seu Espírito. É a luta da necessidade natural contra a necessidade espiritual. Por isso que o Eterno, por intermédio de Jesus, libera a declaração: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus está liberando um código poderoso ali. Jesus está falando assim: o homem natural vive só de pão. Para o homem natural basta as coisas naturais. Mas para o homem espiritual, o pão não é necessário, fundamental. O pão não é suficiente, perdão. Para o homem espiritual, para o homem que foi regenerado, o homem que nasceu de novo, um homem renascido em Cristo, ele não vive só de pão, só de coisas humanas, ele vive do pão que vem de cima, da palavra do Eterno. E você que está chegando nessa live agora, eu te convido a você voltar lá atrás. Keila, um beijo, que o Eterno abençoe sua vida. Depois você assiste essa live e pega a introdução aqui, em nome de Jesus. É a palavra, tudo tem a ver com a palavra, que você esteja recebendo a palavra aí no seu espírito. Assim como Paulo fez aqui, a carta dos Gálatas, eu estou falando sobre a sua vida, que esteja sendo jogado por terra toda legalismo, toda legalidade, toda religiosidade, irmão. O que é religiosidade, Marcelo? Religiosidade é você fazer algo para o Eterno que você não tem compreensão do que é. Ou você fazer algo repetitivo que você não tem compreensão por que você faz. Isso é religiosidade. Mas que você ande em liberdade, porque aonde o Espírito do Eterno está, ali a liberdade, diz a palavra. E o Espírito do Eterno habita no seu espírito.
E o fruto do seu Espírito, não é o Espírito Santo, é o fruto do seu Espírito. Toda árvore que der bons frutos, o Senhor poda, diz o profeta João Batista. Toda árvore que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto ainda. Jesus, diz em João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que estando em mim não produzir fruto. Qual fruto? O amor. O amor. Toda árvore que está, todo ramo que estiver em mim e não amar como eu estou amando, ele é cortado e lançado no fogo. Mas todo ramo que estando em mim e continuar amando, porque o amor vai fazer com que você permaneça no eterno. Em João 15, o eterno, por intermédio de Jesus, libera o segredo da fé cristã, o segredo da fé messiânica, da fé no Messias. Qual é o segredo da fé messiânica, Marcelo? É o permanecer. Jesus falou assim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, pedireis o que quiser e vos será concedida. Se permaneceres em mim e eu permanecer, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muitos frutos. Porque é isso que glorifica o eterno. São os frutos. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Glorificação ao eterno não é só uma expressão, eu te glorifico, Senhor, bendito seja o teu santo nome. O que glorifica o eterno é fruto, o que glorifica o eterno é o amor. O que nos mostra, a palavra diz que e todos vos conhecerão, saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus não está falando de um amor natural, de um amor de um filho para com o pai, de um amor de um amigo. Ele está falando assim, e o mundo vos conhecerão, e saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros incondicionalmente, independente do que te façam. Porque no reino do eterno, para aqueles, por isso que eu digo que o reino não é para os medrosos. Jesus falou que o reino não é para os covardes, que o reino não é para os tímidos. Os tímidos não herdarão o reino do eterno. Tímido não é daquela pessoa acanhada, irmão. Tímido é aquele que tem... tímido no sentido grego ali, é a pessoa covarde. O reino é tomado por esforço. Jesus falou assim, o reino dos céus é manifestado perante vós, no meio de vós, e é por esforço que muitos se apoderam dele. Que você esteja amando, bendito seja o nome do Senhor, para que você permaneça. O segredo da fé cristã é permanecer nele. Se você pedir o que você quiser permanecendo nele, ele fará para que o Pai seja glorificado. Porque é isso que glorifica o eterno, é o fruto. Então Paulo diz assim, agora permanece. Depois de todos os dons, o autor de Hebreus, livro, da carta aos Hebreus, perdão, ele diz assim que, eu acho tremendo demais. Se eu não estiver equivocado, é o capítulo 6 de Hebreus. Paulo está falando ali, vou dizer que é Paulo, né? Muitos creem que é Paulo, o autor de Hebreus. Eu creio que é Lucas. Ele diz ali que os dons, irmãos, fazem parte do primeiro rudimento da fé cristã. Que os dons fazem parte do primeiro rudimento da fé cristã. Paulo diz assim, agora eu vou começar a mostrar para vocês uma vida em excelência, uma vida sobremodo muito mais excelência, que é uma vida que flui no reino dos frutos. Bendito seja o nome do Senhor, no nível dos frutos. Paulo fala, esse é o caminho em excelência. Esse é o caminho da fé cristã, é o caminho dos discípulos do Messias, os talmidins do rabino Messias Jesus ali. É o frutificar. É o frutificar. Bendito seja o nome do Senhor. Que você não tenha medo de amar, com amor ágape. Marcelo, mas eu tenho amado e as pessoas continuam pisando na bola comigo. Você também continua pisando na bola com um eterno. Ele continua te amando de uma forma incondicional. Eu continuo pisando na bola com ele. As dívidas que o ser humano tem para comigo, para contigo, por maiores que sejam, não se compara às dívidas que eu tinha com o eterno, que você tinha com ele. Ele te perdoou e continua te amando da mesma forma. Eu finalizo aqui. O Messias conta uma parábola. E nessa parábola ele diz que um servo devia muito ao senhor dele. E ele não tinha como pagar essa dívida, não tinha como quitar essa dívida. Inês, seja bem-vinda. Que o Eterno abençoe sua vida. Feliz sábado. E esse servo sabia que não tinha como quitar essa dívida para com o seu senhor. E nesse tempo, todo servo que não tinha como pagar uma dívida para com o seu senhor, ele ia perder os seus filhos. E se não tivesse filhos, ele ia perder toda a sua herança, todos os seus bens, né? Em troca daquela dívida. Então o servo devia muito ao seu senhor. E ele, sabendo que não tinha como pagar e estava em risco, em xeque, toda a sua família, ele vai até esse senhor e pede para que esse senhor, Gisele, seja bem-vinda. E ele pede para que esse senhor seja bem-vindo, um beijo, que o Eterno abençoe vocês aí, sua família também.
Ele pede misericórdia ao seu Senhor e pede clemência ao Senhor, pedindo que o Senhor permaneça, que o Senhor libere sobre ele o perdão daquela dívida. E o Senhor daquele servo se compadece da vida daquele servo e libera para ele a dívida, quita a dívida. Fala assim, declara para ele assim, você não precisa me pagar mais nada. Você pode ir, você está liberado da dívida que você me devia. Tudo que você me devia, estou liberando você agora, perdão. Você não precisa me pagar mais nada, o preço está pago. Então a palavra de Jesus diz que esse homem sai dali regozijando por ter sua dívida quitada. Ele sai dali regozijando. Quando ele chega mais à frente, metros na frente, vamos dizer assim, conjecturando, ele encontra um homem, diz o Senhor Jesus, que devia a ele, perto, próximo do que ele devia ao seu Senhor. Suponhamos que ele devia ao seu Senhor 50 mil. Ele chega a metros de distância, após receber aquele perdão, ele encontra um homem que deve R$1.000 a ele. E ele chega na presença daquele homem e começa a cobrar aquele homem. E aquele homem diz para ele assim, eu não tenho como te pagar esses R$1.000. Então Jesus disse que esse homem agarra no pescoço desse outro homem que devia R$1.000 e fala com ele, você vai ter que me pagar. Enquanto você não me pagar, eu não vou te largar. Eu não vou abrir mão da sua vida, enquanto você não me largar. Então diz a palavra, Jesus disse que os servos do rei, do Senhor que perdoou a dívida daquele homem, viram essa cena e levaram essa cena levaram notícia até o rei, falando, rei, lembra aquele homem que você acabou de perdoar a sua dívida? E o rei diz assim, sim, me lembro. Ele está lá na praça agora, cobrando um homem que deve ele infinitamente menor do que o Senhor perdoou. Então o rei manda os seus súditos ir até aquele homem e trazer aquele homem até a sua presença. Quando aquele homem chega até a sua presença, o rei diz assim para ele assim, por que você não liberou, por que você não perdoou aquele homem que te devia? Por que você não praticou, é um código espiritual, por que você não praticou aquilo que eu te ensinei? Por que você não perdoou se eu já te perdoei de uma dívida muito maior? E diz a palavra que o homem abaixa a cabeça e esse rei diz assim, agora porque você não liberou o perdão sobre aquele homem, você vai ser trancado em cadeias, em masmorras, né? Em masmorras subterrâneas. E você vai ficar ali preso até pagar o último tio. Preste atenção, olha que coisa poderosa, eu libero isso sobre a sua vida aqui nessa noite. De tudo que eu falei aqui, que permaneça isso no seu coração. Jesus não está falando ali do inferno, irmão. Jesus não está falando do inferno, porque todo aquele que entra no inferno jamais vai sair. Todo aquele que deve o eterno, né, e não tem como pagar, só dá uma forma de você pagar a sua dívida. E o que é dívida, Marcelo? Biblicamente falando, são pecados. Todo pecado que eu pratico é uma dívida que eu faço, construo para com o eterno. E só uma forma de eu ser perdoado dessa dívida, que é o sangue de Jesus. Amém? Então note que todo ser humano que for para o inferno não tem como sair mais, não há possibilidade de sair mais. Então Jesus está nos revelando aqui que todo ser humano que não ama, preste atenção nisso, todo ser humano que não ama, estou falando de pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo, todas as pessoas que não conseguem amar com amor incondicional, não amor interessado, não amor de troca, eu te amo se você me amar, enquanto você me amar eu te amo, a partir do momento que você não me amar mais eu não te amo. Jesus está falando do amor ágape, um amor incondicional. Todo ser humano que não ama com amor incondicional, todo ser humano que não perdoa, ele permanece preso em cadeias existenciais, são cadeias espirituais. É por isso que tem pessoas que não conseguem romper de maneira nenhuma. Tem pessoas que andam, irmãos, eles andam, talvez você seja uma dessas pessoas, que você sente que você anda, quando chega um determinado ponto da sua vida, parece que as coisas acontecem novamente. E você pensa assim, meu Senhor, parece que isso já aconteceu há um tempo atrás. Seja uma tribulação, seja uma traição, enfim, uma decepção, ou um negócio que você abre e não consegue ir para frente, e você fala, meu Deus, todas as vezes isso acontece, passa tempo, e eu estou bem, e isso acontece novamente, porque você está andando em ciclo. Você está preso por corrente. A corrente é uma prisão que dá uma sensação de falsa liberdade. Há cadeias existenciais, há cadeias que é uma jaula, vamos dizer assim, uma cadeia, né? Uma prisão. Mas há cadeias que a palavra diz que são correntes. Essa cadeia, ela causa uma falsa liberdade. Você consegue andar, porque a corrente te dá essa mobilidade. Você consegue andar. Só que você anda com dificuldade, porque correntes pesam. E você tem um limite. Quando você chegar no fim dessa corrente, parece que tudo acontece de novo, porque você está andando em ciclo. Você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar e liberar perdão também. Você precisa pedir perdão também. Em nome de Jesus, você precisa amar, porque esse é o elo da perfeição. Esse é o fruto do seu espírito. Esse é o fruto que vai prevalecer sobre a fé e a esperança. É o amor. Esse é o fruto que vai colocar numa balança, de um lado todos os dons, do outro lado um fruto que é o amor. O amor vai sobressair, vai pesar muito mais.
Esse é o fruto que vai fazer com que você permaneça em Jesus. Esse é o fruto chamado amor, vai fazer com que as pessoas reconheçam que em você, que você é um discípulo, um talmidim do Messias Jesus. É o amor. Quando você começar a amar, as pessoas vão olhar, ver em você o Messias, porque ele é o amor. Marcela, não consigo amar, é impossível. Porque se o amor está em você, Jesus é o amor do Pai, a manifestação do Pai. Se o amor está em você, como você não vai amar? Você tem que deixar essas coisas fluir. Bendito seja o nome do Eterno. Você precisa deixar o amor dele fluir. Bendito seja o nome do Senhor, independente do que te faz. Porque no reino do Eterno, meu irmão, sabe qual é a diferença daqueles que estão no reino? Para aqueles que não estão no reino? A diferença para aqueles que estão no reino, daqueles que não estão no reino, que aqueles que não estão no reino, eles agem de acordo com os princípios, com os rudimentos desse mundo. Com os rudimentos da nova ordem mundial, do sistema adâmico, a natureza caída. Eles se baseiam nessa ordem. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles agem de acordo com a lei da reverberação. Toda ação há uma reação. Então eles agem de acordo com a sua reação. Mas todo cidadão do reino, a partir do momento que você é inserido no reino do Eterno, você passou pelas águas, né, creu no Evangelho, passou pelas águas cumprindo a justiça do Eterno, começou a caminhar com Cristo, consagrando a sua vida, sendo santificado pela palavra do Eterno, sendo podado pela palavra do Eterno. Não importa mais a partir desse momento, porque agora é um processo de morte para o ser humano natural. O ser humano natural vai começar a morrer para que o ser humano espiritual, né, o Cristo, venha aparecer. Automaticamente o amor vai começar a florescer. O amor vai começar a florescer. Então no reino do Eterno não importa mais o que fazem contra você. No reino não importa, irmão. No reino não importa. Se alguém tem te machucado, sabe por que tem te machucado? Conseguido te machucar? Porque você está muito vivo. Porque você é um cidadão do reino que não se comporta, não aceita os princípios do reino sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. Porque no reino do Eterno não importa mais, quando você está no reino, vivendo debaixo do reino, quando você está frutificando com esse amor incondicional, o ágape, não importa mais o que fazem contra você. O que importa no mundo espiritual é o que você vai fazer, preste atenção nisso. Não importa mais o que fazem contra você. O que vai importar para o Eterno agora é o que você vai fazer com a sensação, com o sentimento que é gerado dentro do seu coração quando alguém te persegue. É isso que vai valer para o reino do Eterno. Qual é a sua postura quando alguém te persegue? Qual é o sentimento que brota dentro do seu coração quando alguém te calunia? Qual é o sentimento que persegue dentro do seu coração quando alguém te deixa? Quando alguém te trai? Qual é o sentimento? Porque o dia que você, ao ser traído, e eu sei do que eu estou falando, o dia que você for provado, e eu sei do que eu estou falando, o dia que você for podado, eu sei do que eu estou falando, o que vai valer de verdade é o que está florescendo dentro de você, é o amor. Você continua amando como uma fonte que salta para a vida eterna. Você continua amando. Você permanece amando. Como nosso exemplo, nosso modelo maior, Jesus. Você permanece amando. Pedro traindo ele 3 vezes, negando 3 vezes. Ele permanece amando Pedro. Judas traindo Jesus. E Judas só não teve perdão porque Judas se suicidou. Porque senão ele teria perdão dos seus pecados também. Os discípulos que foram embora, só apenas João ficou na presença ali, acompanhando Jesus. Jesus continua amando eles da mesma forma. Sabe por quê? Porque para Jesus não importava o que faziam contra ele. O que importava era o que era gerado dentro do coração dele com a postura daqueles que o serviam. Quando Jesus falou assim, pregou o sermão: todo aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Carne fala da nova aliança com ele. É a igreja. Carne é o corpo de Cristo. Se você é um desigrejado, eu te aconselho a voltar, porque a carne é o corpo de Cristo. Se você não está inserido no corpo de Cristo, você não tem parte com ele. E o sangue faz parte da nossa nova aliança com ele. É aliança no seu sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus declara ali que ele continua amando independente daquilo que fazem contra ele. Que você esteja amando também, com amor ágape, incondicionalmente. Incondicionalmente. Que estejamos frutificando para a glória dele. Carvalho de justiça, plantação do Senhor para a glória do nome dele. Eu deixo essa meditação, esse texto com você. Eu deixo com você essas verdades para a glória do Senhor, que possa produzir fruto. Que Satanás e os seus demônios não consigam roubar do seu coração essa palavra, em nome de Jesus. E eu deixo também com vocês aqui, eu peço a vocês que vocês estejam me ajudando a divulgar o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva é o nome desse canal. Eu peço a vocês que vocês estejam me ajudando também a divulgar esse canal para a glória do Senhor. E que as verdades do Eterno sejam divulgadas por intermédio da minha vida e da sua também.
compartilhando esse vídeo, se foi abençoador para a sua vida. Jesus falou que de graça recebeis, de graça dai. Se não foi edificante para a sua vida, você não tem que repartir. Mas se foi edificante para você, que você esteja repartindo, compartilhando esse vídeo também. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu sábado, eu abençoo os seus projetos, sonhos, e declaro sobre a sua vida: continue amando, permaneça amando, independente, permaneça amando, porque você permanecendo amando, você permanece no amor verdadeiro, que é o Messias. Que a shalom dele esteja sobre as nossas vidas. Um feliz sábado e até a próxima live, assim querendo ele. Amém, meus irmãos.